Olá, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu e Pastor Francisco, para mais uma live, para mais um momento onde eu tenho certeza que o Espírito Santo há de nos dar uma direção para que possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. E vamos aguardando, né, amor, para que aquelas pessoas que foram convidadas para estarem conosco nessa noite, a live hoje, o tema é Eu Sou Muito Nervoso, Muito Nervosa, né? Vai ser esse tema hoje que nós vamos abordar, né? Boa noite, meu amor, Pastor Boa, Francisco. boa noite, meu amor. Boa noite vocês que estão aí nesse momento, estão chegando, né? Tem pessoas que estão chegando e vamos estar juntos aqui e o único propósito é abençoar a tua vida, é te dar um direcionamento e com certeza o Espírito Santo ele vai falar forte ao seu coração nesta noite e vai ser bênção para a tua vida. Pode estar certo disso, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, uma vez mais, vamos nos apresentar. Pastor Francisco Batista, pastora Magna Batista, nós somos pastores da Igreja Nacional Semeando Vida, aqui em Angra dos Reis. Nós temos duas igrejas aqui em Angra dos Reis, uma no Parque Belém, na Rua Verônica 142, ali na continuação da Rua Luz do Dia, e também na Japuíba, na Rua Prefeito João Gregório Galindo, número 4378, ali de frente ali à entrada do Encruzo. E nós estamos aqui, né, como um casal que já há 21 anos, né, estamos juntos. Vai fazer 22. 22 já? Vai fazer. 22 anos juntos. Isso. E nós certamente temos um pouco de experiência, talvez um pouquinho, né, amor? Estamos ainda aprendendo, né? Verdade. Eu acredito que todo dia nós temos a oportunidade de sermos renovados, né? De aprendermos mais acerca daquilo que o Espírito Santo tem a nos apresentar. Como nós falamos na live que nós fizemos, que dia que foi, meu amor, que nós fizemos? Terça-feira, né? Na terça-feira nós fizemos uma live e foi algo assim rápido, a gente decidiu fazer. E nessa live, né, nós abordamos a respeito daquele tema, né, casal que discute, né, e nós tivemos a oportunidade de ficar mais de uma hora aqui conversando e muitas revelações do Espírito Santo nos deu, nos permitiu que pudéssemos compartilhar e aprender juntos, porque eu acredito que essa seja a grande oportunidade que ele nos concede, né, acho que a gente poder trocar e poder aprender juntos, porque na verdade existem muitas pessoas que estão passando por esses problemas, né? Principalmente nós estamos falando aqui acerca do casamento, da vida sentimental. Estamos aqui como um casal e abordando, né? Nesse tempo que nós temos de caminhada, como nós falamos, né? Temos mais de 25 anos de caminhada aqui no Brasil, fora do Brasil também, sempre cuidando de pessoas, de casais, de famílias, né? E sempre tendo a oportunidade, como nós falamos, de aprender a cada dia, né? Aqui não tem ninguém, o único que é o dono da verdade é Deus, né? E Jesus, ele é a verdade. E o Espírito Santo veio então para que nós pudéssemos sermos instruídos, né? Porque ele é o que convence, para que juntos possamos aprender mais e mais desse Deus que é maravilhoso. Vamos lá então, o tema de hoje é Sou Muito Nervoso. Meu amor, você pode falar alguma coisa acerca disso? A respeito de temperamento? Antes de mais nada, eu quero fazer uma abordagem, porque nós vamos fazer aqui uma leitura de um versículo da Bíblia que está no Salmo 37. Eu gosto muito desse salmo. O Salmo 37 é um salmo formidável. Inclusive, você que gostaria de sair, né, antes do trabalho, antes de trabalhar, ou fazer algum compromisso que você tem, esse Salmo 37 é um salmo espetacular. Ele tem uma abordagem incrível e certamente vai ajudar em muitos aspectos, né? Porque quando nós saímos, a gente não sabe o que vai acontecer. E ele tem essa abordagem que nos dá uma direção. E aqui no Salmo 37, no versículo 8, diz assim, ó: Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isto acabará mal. Olha o que ele está dizendo, deixa, né? Para deixar a ira, abandonar o furor. Não te impaciente, certamente isso acabará mal, meu amor. E quantas pessoas, né, meu amor, que estão talvez vendo essa live nesse momento, né, por momentos de ira, de indignação, perderam coisas na vida ou estão perdendo coisas porque, às vezes, diante de um problema, diante de uma
dificuldade, a pessoa não tem um domínio, a pessoa fala, né, o que não deveria falar e às vezes depois que fala, né, ela se arrepende, mas aí já feriu, já machucou, já causou, né, um problema sério ali naquele relacionamento, ou se não é no relacionamento, às vezes é no trabalho, no ambiente ali onde havia harmonia, onde havia amor, né? E se causou ali uma situação, porque eu estava até, meu amor, essa semana, eu peguei uma folha de papel, né? E apresentei, dei às pessoas, né? A gente fez tipo uma brincadeira e a folha de papel estava nova e eu pedi para as pessoas amassarem essa folha de papel e depois que elas amassaram, eu falei, agora faz essa folha voltar ao que era antes, né? E as pessoas então tentaram e puxaram de um lado, puxaram de outro, só que não volta, né? É como quando você fere alguém, é como quando você machuca alguém com palavras, né? Porque tem palavras que machucam mais do que um golpe, do que uma pancada, né? Fere e aí o que é que acontece? Ainda que você peça perdão, ainda que você diz, olha, me desculpe, eu não queria falar isso, foi um momento, foi um arranque, foi um momento, sabe, impensado, mas você já feriu, você já machucou, né? E certamente aquilo ali fica marcas, então é até bom para a gente refletir, né, em tudo isso e antes de falar, pense, né, antes de você falar uma palavra dura, uma palavra que você sabe que vai humilhar, que vai ferir alguém, então pense duas vezes, né? E aí eu tenho certeza que se você pensar, você não vai falar, você vai, sabe, o que nós sentimos um pelo outro, né, meu irmão, é tão forte que às vezes é melhor você se calar, às vezes é melhor você dizer, tá bom, vamos, sabe, em outro momento a gente conversa, às vezes o momento tá, né, tá aflorado, tá ali aquele momento turbulento, né, e às vezes no calor de um nervosismo, você pode fazer coisas ou falar coisas que vai prejudicar, que vai causar dor não somente na pessoa, mas vai causar dor também em você, né? E é bom que a gente venha refletir sobre isso, como a própria palavra de Deus, né? Ela diz que ela manda a gente abandonar a ira, né? Abandonar Deixa a ira, abandona o furor, não deixa, tem paciência, pois certamente isso acabará mal. exato. Então é a palavra de Deus, é um conselho do próprio Deus, né? Para conosco, o cuidado de Deus, né? Para com o ser humano, para com a sua criatura, ele como criador, conhecedor dos corações humanos, ele sabe o que se passa dentro de nós às vezes, e a vontade, né? Às vezes a pessoa furiosa, ela causa uma tempestade, ela causa problemas muito sérios na vida de outras pessoas. Então é bom que a gente venha, né, até mesmo através dessa mensagem, espero que o Espírito Santo faça chegar até o teu coração. Talvez, não sei se você se considera uma pessoa nervosa, né? Talvez você diz, pastor, eu não levo desaforo para casa, eu sou muito nervosa, eu às vezes tem momentos de ira que eu quero quebrar as coisas dentro de casa, eu penso sabe, às vezes no momento de indignação, de agarrar no pescoço e sabe, de sacudir a pessoa, mas você vê que quando você para, é um minuto, né, um segundo, mas quando você para e você reflete, né, sobre aquilo ali, então você segura, né? Eu costumo dizer que você não tem que fazer nada no momento de indignação, no momento de ira, você tem que parar, né? Você tem que parar aquele momento ali, ou no momento que você estiver muito emocionado por causa de uma coisa. Evita nesses momentos você tomar alguma decisão, porque certamente isso pode trazer para você prejuízos muito sérios. Não é verdade, minha linda? É Meu verdade. amor, minha princesa. É verdade. Agora eu vou falar um pouco, nós estamos falando acerca do que nós devemos fazer, a atitude que devemos ter.
como devemos nos portar, a forma como nós devemos proceder diante dessas situações que são inevitáveis, porque são inevitáveis. Agora eu vou falar um pouco a respeito, porque é o temperamento, né? Exato. Nós sabemos que o temperamento é algo que, na verdade, dependendo daquele momento, aquele calor do momento, você acaba, parece que sobe o sangue, né? Aquele negócio que você fala assim, olha, eu perco o controle. Pastor, eu perco o Tem gente que controle. diz o sangue subiu na Subiu. cabeça. E eu vou falar para você um pouco a meu respeito, um pouco de mim. O meu temperamento, antes de ter, né, essa consciência, e a palavra de Deus faz isso conosco, graças a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é maravilhoso poder participar dos ensinamentos, né, da abordagem que é feita, para que uma vez à luz da Bíblia a gente vai aprendendo coisas a nosso respeito e você vai vendo, poxa, como fui tola, né? Como eu fui, em muitos momentos, pela minha falta de conhecimento, porque a palavra do Senhor diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Então eu era alterada. No começo do nosso casamento, por exemplo, eu tinha muitos ciúmes do meu marido. Muitos ciúmes do meu marido. Mas os ciúmes assim, louco. E meu marido já era pastor. Então ele ia fazer atendimento e eu tinha assim uma certa... eu ficava apreensiva, principalmente quando a maior parte das vezes, né? Porque nós sabemos que a maior parte das vezes, e a maior parte do grupo que compõe uma igreja, a maior parte é composta por mulheres. Hoje as mulheres estão buscando pela sua casa, buscando pela sua família. E eu me lembro que o pastor, então, meu esposo, ele ia fazer o atendimento. E é claro que quando eu observava, eu via que... Porque na verdade a mulher olha muito para a mulher, né? E a mulher tem aquele feeling, ela percebe, né? E o meu marido, né, um homem charmoso, né? Bonitão. E eu pela falta de pela falta de sabedoria, né? Porque recém-casada, não tinha sabedoria, já tinha um temperamento difícil. Então, o que que eu fazia? O que que eu fiz? As coisas que eu fazia, estou abordando aqui a verdade e baseada numa experiência, a experiência essa que tive com o Senhor. E o que que acontecia? Eu olhava aquela situação e uma vez, meu marido fazendo um atendimento, ele demorou demais o atendimento. Eu cronometrava o tempo que ele atendia. Eu falava, meu Deus do céu, que tanto argumento que tem, né? E eu ficava de olho, tinha assim obreiros que ficavam ali próximos, mas eu ficava muito chateada, porque eu já olhava para a mulher, eu olhava ele assim, eu ficava ali, poxa, mas tá demais da conta. Toda vez que vem, que atendimento, toda vez que vem, e eu começava a observar aquilo, e aquilo me deixava muito brava. Aí teve uma determinada situação que ele subiu, e eu comecei a falar, por que esse tempo todo de atendimento? E eu fiquei muito brava. Eu cheguei a pegar a cadeira do escritório, do gabinete, eu cheguei a jogar no chão. E eu fiz ali num excesso de ira. E eu falei, meu Deus do céu, aquilo que era? Aquilo era uma mulher insensata. E a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica, mas a insensata com as próprias mãos derruba. E, né, eu comecei derrubando uma cadeira, né, meu amor? E para Quebrou, né? porque na verdade é uma cadeira que começa, daqui a pouco é uma vassoura que voa, daqui a pouco e começa assim. E nós vamos conhecendo um pouco a respeito do nosso temperamento, e aí não adianta falar que naquele momento que o sangue está quente, né, que o nervo está aflorado, você vai pensar, eu vou ter controle naquele momento. É complicado. Até porque, até você conhecer um pouco mais a seu respeito, o que está desencadeando isso? Por que esse comportamento? Naturalmente vem de coisas passadas, experiências passadas, complexos, uma série de coisas. E é óbvio, a falta de conhecimento daquilo que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida quando nós damos lugar ao Espírito Santo. A própria palavra do Senhor em Efésios, eu vou ler para você no capítulo 4, versículo 26, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis, esse é o grande problema. Entre aquele momento onde você é tomado por essa ira e o que vem depois disso, é o problema, é a questão. É aquilo que nós acabamos cometendo, fazendo, e depois não tem como voltar. E naqueles momentos que eu ficava muito nervosa, então eu brigava, eu esbravejava, eu socava a parede, era mais ou menos assim. E aí tinha dias nós tínhamos alguma discussão, e como ele já ficava um pouco mais quieto, eu ia pro quarto, eu fechava a porta do quarto, trancava a porta do quarto, e eu falava, eu vou dormir aqui. Eu dormia no outro quarto. Tinha 2 quartos no apartamento, né, amor? Nós morávamos na Penha, antes de irmos para fora do Brasil, morávamos na Penha aqui no Rio de Janeiro. E eu fechava a porta do quarto e eu falava assim, eu vou ficar aqui. Aí meu marido batia na porta. Ele me falou assim, filha, abre a porta. Eu falei, não vou abrir. Eu falava, eu não vou abrir a porta.
porque você não me ouviu, porque eu estou sofrendo. E aí a gente faz aquele drama terrível e a gente pensa que a gente tem razão. Você não está nem aí para mim, você não liga para Você não mim. liga pra mim, você não me ama. E era uma coisa assim, e eu ficava muito brava. E aí a questão toda, quem sofria era eu. Passava a noite toda dormindo no outro quarto, chorando a noite inteira. Sem conforto. Sem conforto. E sabe o que ele fazia? Ele ia dormir. Por quê? Porque ele estava falando, poxa, o homem tem uma outra forma de lidar com essa questão. Porém, não passa também desapercebido o fato de que o homem também tem um caráter muitas vezes aflorado, diante de determinadas situações, ele acaba, né, deixando a ira tomar conta. Eu vou te dar um outro exemplo para você. Uma vez eu estava entrando para trabalhar, eu estava indo, nós temos uma igreja ali no Parque Belém, e eu estava na Rio Santos dirigindo. Olha o que aconteceu. E aí já passa de um processo onde Deus já tinha feito uma transformação grandiosa em vários aspectos da minha vida. E eu fui começar a entender um pouco as oportunidades que o Espírito Santo me concedia. Eu estava dirigindo e o que aconteceu? No meio do caminho, uma pessoa me cortou. Veio pelo acostamento, passou na minha frente, me cortou. Na mesma hora eu buzinei, porque eu fiquei até mesmo para não bater. Sabe o que essa pessoa fez no carro? Ela tirou a mão para fora e mostrou um dos dedos da mão para mim. Naquele momento que ela fez aquilo, aquele, né, aflorou aquela... Eu falei, como isso? Eu buzinei para que ele pudesse entender que eu estava tomando cuidado. Né? E ele mostrou o dedo da mão para mim. Na mesma hora eu peguei o carro e fui perseguindo aquele homem. Eu entrei dentro do Belém, fui perseguindo aquele homem, fui lá e parei, e eu fui perseguindo ele com o carro, parei na porta da casa dele. Ele pegou, entrou na garagem dele e eu parei na porta da casa dele. Parei, eu fiz isso. Eu parei, saí do carro, a casa dele, ele entrava assim no portão, era mais no fundo, é o quintal fundo. E eu vi ele saindo com a esposa do carro. Eu parei, fui para a porta dele, o portão da casa dele, eu falei assim, meu senhor, o senhor pode vir aqui, eu quero falar com o senhor? Eu fiz isso. Aí ele olhou para mim assim, assustado. E ali eu aprendi uma lição. Quando ele veio chegando perto de mim, eu disse para ele assim, eu estou aqui, eu estou chamando o senhor para pedir para o senhor perdão, pedir desculpas. Porque eu buzinei, eu fiquei com medo de bater no carro, eu buzinei. Eu acho que o senhor não entendeu direito. Então, assim, me perdoa. Me desculpa se eu causei algum tipo de transtorno, de problema para o senhor. Ele me olhou assustado. Ele falou, não, porque já tinha feito, né? Ele falou, não, é porque eu também fiquei... Não, tudo bem. Tá bom, o senhor me desculpa. Eu estendi a mão para ele e eu falei assim, que o senhor tenha um dia excelente. Que Deus abençoe a vida do senhor. Como que estava o meu coração na hora que ele fez aquilo? Estava tomado. E eu fui caminhando em direção a uma oportunidade. Eu falei, Senhor Espírito Santo, eu tenho que aprender. E não tem como você aprender. Muitas pessoas que passam pelas nossas vidas, muitos acontecimentos que acabam sucedendo com você na caminhada, é justamente aquela matéria do dia. Eu costumo dizer que quando você já está no ginásio, né, quinta série, você começa a ter mais matérias. Aí você fala assim, que matéria foi hoje? Aí fala, foi matemática, hoje é professor de matemática. Pois é, quantos professores aparecem no decorrer da sua vida para ensinar lições para nós? E essas lições são diárias, são constantes. Às vezes você pensa, mas foi um enviado, o inimigo está furioso, né? E ali não passa de uma oportunidade para que você, ao viver aquela situação, você possa conhecer um pouco mais a seu respeito. Quando eu estendi a mão para aquele homem, eu pedi perdão para ele, ele ficou constrangido. E eu abençoei o dia daquele homem. Você não tem ideia do que eu senti naquele momento. Porque eu poderia ter deixado o meu nervo aflorado e sair falando pro resto da vida que aquele homem era um homem que foi usado pelo diabo. Um homem... Você sabe que a oportunidade... Mas, pastora... Era um endemoniado. Né? O termo que se usa. Eu dei oportunidade para que eu não precisasse amaldiçoar aquele homem, nem tampouco que a maldição do pensamento, o sentimento daquele homem continuasse, de repente, a ser um sentimento negativo em relação a mim. Você sabe o que aconteceu depois de um tempo? Nós inauguramos a segunda igreja na Japuíba e eu estava fazendo culto na igreja.
E aí esse homem então começou a ir para os cultos, mas eu não lembrava, porque já fazia mais de um ano que isso tinha acontecido. E eu já era pastora, já estava fazendo o meu trabalho na obra. E aquele homem começou a participar dos cultos. E eu não lembrava. E até um dia ele falou assim: pastor, eu quero falar com a senhora. E ele sentou comigo. Nós começamos a conversar e ele falou assim: pastora, eu sou aquele homem. Aquele homem que um dia a senhora, nós nos encontramos ali na Cruz Santos e eu cortei a senhora e depois eu fiz um sinal feio para a senhora. E a senhora foi na porta da minha casa e me abençoou. Ele falou assim: eu nunca mais me esqueci daquele dia. Eu sei que a senhora tinha todas as razões e eu estava errado. Mas naquele dia eu senti uma vergonha muito grande daquilo que eu tinha feito. Olha que interessante isso. Olha que grande oportunidade é essa. O Senhor diz assim, o Senhor está dizendo para nós: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Mas como, pastora? Naquele momento nós precisamos entender que você pode colocar tudo a perder e pode perder a grande chance de conhecer um pouco mais a respeito da obra do Espírito Santo na sua vida. A gente precisa fazer muitas vezes aí como é que eu vou dizer? Fazer não seria um teste a palavra, mas nós nivelarmos, né? Vermos como está a minha transformação, como anda o meu processo de conversão, né? Então, diante de uma situação dessa, você vai ficar irado? Obviamente. Nós não estamos falando aqui que as pessoas não vão ficar iradas, meu amor. Mas você poderia ter deixado o sol se pôr, né? Passado o tempo. Eu costumo geralmente falar para as pessoas o seguinte: fala, quando é que a Bíblia diz não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? É quando você dorme com aquilo. É quando você dorme irado. E aquilo ali não fica só uma ira. No dia seguinte, aquilo já se torna um sentimento amargo. No dia seguinte, aquilo ali pode se tornar uma mágoa, né? Um ressentimento dentro do teu coração. E a única pessoa que é prejudicada com isso é você mesmo, né? Quando você guarda esses sentimentos ruins, né, meu amor, dentro do coração, uma mágoa, um rancor, alguém te fez alguma coisa e você não consegue nem olhar na cara, né? Quantas famílias, né? Quantos casais passam às vezes semanas, mês, né? Dentro da mesma casa, um não fala com o outro, né? Porque teve ali uma desavença, teve ali um problema e passam ali dias e mais dias dentro de casa. E quando dormem, quando se deitam na cama, é um virado de costa para o outro. E está trazendo, né, naturalmente a Bíblia fala que quando um casal eles estão brigados, né, até a oração, você vê como é sério isso. Até a oração fica interrompida diante de Deus. Quer dizer, Deus ele nem ouve aquela oração. Por quê? Porque no lugar onde há uma aliança, né, um lugar onde foi colocado ali né, porque Deus é família. Deus é família. E Deus se agrada da família. A família é uma instituição de Deus. Jamais vai ser uma instituição como o mundo, às vezes até coloca, falida, né? Porque algo que é de Deus nunca vai à falência, jamais pode ser destruído. Família sempre será algo muito forte na sociedade, é o que dá base a uma sociedade, né? E quando você permite que esse sentimento, né, talvez causada por algo que alguém fez contra você, o seu esposo, e você guarda aquilo no coração. Tem pessoas, né, meu amor, que às vezes passa tempos e mais tempo, e quando tem depois uma discussão no meio daquele casal, diz: você pensa que eu esqueci o que você fez? Né? Que ela vai arrastando aquilo, né, durante muito tempo da vida dela. E isso só causa dor, só causa... Fica listado. Exato. Parece que todas aquelas situações mal resolvidas ficam listadas, né? Ficam tudo ali, bem guardadas, né? E depois entra aquele momento, vamos jogar tudo na cara, né? Porque começa
uma memória que a gente pensa assim, poxa, já está no passado, né? Foi jogado no mar do esquecimento, mas basta uma discussão e volta novamente, e todo momento. A palavra do Senhor diz que nós devemos trazer a memória que dá esperança, né? E nós não devemos olhar para as coisas que passaram, ficar preso às coisas que passaram. É interessante quando ele fala assim, deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. E aí a gente fala assim, meu amor, muitos comportamentos e esse aspecto, né, de pessoas que são alteradas, nervosas, impacientes, brigam demais, pessoas que... E a gente vê até casos de pessoas que acabam, umas situações que começam com uma discussão e daqui a pouco acaba em morte, né? Pessoas que acabam Agressão, né? brigas no trânsito, muitas vezes, pessoa saca a arma, pessoa passa e faz coisas assim terríveis e depois disso não tem como voltar. Mas é um acúmulo. A grande questão é um acúmulo de uma série de situações mal resolvidas. O que leva as pessoas cada vez mais a entrarem num ciclo onde elas não conseguem ter um controle é porque muitas coisas, primeiro, não se aceita. A maior parte das pessoas tem dificuldade de reconhecer. Porque quando nós estamos tendo comportamentos que são comportamentos desequilibrados, a gente precisa começar a buscar a causa disso. A grande questão, como tratar alguém que não reconhece que tem um problema? Como que você vai poder tratar uma pessoa que você, por mais que tente falar para essa pessoa, não está bem? Você precisa ver o que está acontecendo com você, porque não é normal esse comportamento. Às vezes a mulher tá com o marido no trânsito e o marido está dirigindo, fica nervoso com todo mundo. Aí você fala assim, poxa, calma, não é normal, deixa a pessoa ali, ó, ela tá... Mas, não, calma, não vai resolver a questão, não vai resolver o problema. Deixa passar, espera, fica tranquilo. Porque um dia pode ser destruído completamente por causa de uma situação que a gente podia deixar, relevar. Mas existe um problema, existe um acúmulo. Tem coisas dentro dessa pessoa que está acumulada. A pessoa não admite. E aí nós temos uma constatação que é feita, todo o tempo você vai observando isso. Pessoas que são agressivas, extremamente agressivas. E aí a gente começa também a tomar um cuidado muito grande, porque a maior parte das pessoas tudo endemoniza, né? Não, esse demônio põe a culpa do diabo para tudo. Claro que a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo. Óbvio, a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. A Bíblia nos ensina isso. E nós precisamos, primeiramente, reconhecer. Aí a gente fala assim, pastora, como que a gente faz isso? Porque eu estou cansada de falar para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa, para o meu... Enfim, eu tento falar, eu vou tentando falar, eu vou tentando, mas não dá. E parece que eu tento falar e ficam mais nervosos ainda. Não vão reconhecer. E é interessante que quando você parte deste princípio que você já falou 1000 vezes e não acontece nada, você vai ter que partir para uma outra questão. Você vai buscar em Deus e buscar na oração, porque você vai falar, vai apresentar a sua causa para Deus. Senhor, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu não tenho mais argumentos, Senhor. Aí você começa assim, Senhor, molda o meu caráter. Sabe, transforma o meu ser. Por quê? Porque o outro, só o Senhor que pode fazer a obra e eu vou ter que ter sabedoria agora. Porque se eu não tiver sabedoria, essa é uma prova que eu vou ter que passar por ela. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que suportam com perseverança as provações. Porque após ter sido aprovado, recebem a coroa da vida que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, meu amor, é quando essa pessoa entra na sala de bate-papo com Deus. Né? Ela entra nessa sala de bate-papo com Deus e com certeza você não vai sair sem resposta dessa sala de bate-papo. Com certeza Deus ele vai te direcionar, ele vai te conduzir para que você possa, sabe, talvez aquilo que você não pode com a força do seu braço ou com argumentação, quer dizer, você, como a pastora estava falando, né, que talvez você já tenha usado todo tipo de argumentação possível, né, para resolver essa questão, esse problema, e foram tentativas frustradas, foram tentativas em vão, né? E aí é o momento de você entrar nessa sala de bate-papo com Deus e colocar diante dele a sua causa, colocar diante dele, sabe, aquilo que você já não está mais suportando, aguentando,
né? E você também não vê saída, não vê solução. E pode estar certo que ele tenha saída, pode estar certo que ele tenha solução para esse casamento que talvez muitos olham e já digam, olha, não tem mais jeito, olha, você fulano já fez de tudo, mas o fulano não tem jeito não, tem pessoas que dizem que não tem jeito, claro que tem jeito. E sabe o que acontece, amor? Desculpa, eu te interrompi, amor? Não, minha linda, Sabe o que seguir. acontece também? Eu vou dizer algo para você. Muitas mulheres são casadas com homens, às vezes a mulher, ela se converteu, ela foi para a igreja, ela tem uma visão de Deus. Então o que acontece? Essa mulher, ela percebe o marido, muitas vezes ele bebe. E tem casais também que acabam, bebem. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que bebem e ficam muito calmas, ficam sonolentas, mas tem pessoas que bebem e elas ficam muito alteradas. Não é isso que acontece muitas vezes, elas saem de si, elas ficam completamente alteradas. O álcool, ele produz dentro dessa pessoa algo assim que leva a pessoa a ficar completamente alterada. E todas as vezes que tem assim, algum tipo de comemoração, algum tipo de festa, alguma situação, acontece isso. Quantas pessoas acabam vendo uma festa terminando naquela tal da briga de família, né? Falou uma coisa, o outro entendeu errado, interpretou errado, aí começa aquela briga, aí começa e passa tempo sem se falar, é uma situação muito complicada. E aí, por mais argumentos que você tente usar, isso vai fazer com que cada vez mais aflore dentro da própria pessoa, dessa pessoa que faz isso, porque ela não está entendendo, ela não sabe o que ela está fazendo, ela não tem noção disso, ela não vai reconhecer isso. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Eu falava, você vai pregar para ele o dia todo? Não tem como, meu irmão, não é pregar, minha irmã, é você viver a palavra todo o tempo. A única maneira de você poder limpar isso que está acontecendo, pastor, eu estou entendendo. E você vai começar o quê? Você vai começar a orar, você vai começar a ouvir. As pessoas muitas vezes vão para a igreja, meu amor, e não são poucas que não ouvem o que está sendo falado no altar, não conseguem entender. Aí você fala, poxa, mas é um problema isso. O que a gente faz com isso? É tempo, meu irmão, é tempo, minha irmã. Talvez não é o tempo de você ainda entender. Tem coisas que a palavra vai dizer, mas tem coisas que as experiências vão te ensinar. E para tudo, há um tempo. Deus tem tempo para todas as coisas. E com o tempo, nós vamos aprendendo. De alguma forma, a gente vai aprender. Então, pastor, eu tenho orado. Você vai continuar orando. E você vai continuar, acima de tudo, aprendendo de Deus o que você tem que fazer para que esta água ela possa transbordar através da sua vida. Para que o seu testemunho, para que aquilo que você vai, o teu comportamento ensine, porque eu não tenho hora que eu não posso, argumento não vai resolver, palavra vai irritar, mas o teu procedimento, a tua conduta vai começar a ensinar. Nós temos muitos textos, né? Nós temos talvez palavras e temos aí para dar para todo mundo lição de moral, né? Não é isso que acontece muito? A gente tem assim, olha, argumento é o que não falta para dizer para o outro o que o outro tem que fazer. Mas será que você está ouvindo o que Deus está falando a respeito daquilo que você tem que fazer? Sabe? Às vezes você é colocado na vida de uma pessoa e isso se dá porque Deus, ele até permite, porque sabe que você vai ter tolerância, que você vai ter paciência, que você vai ter dentro de você o que nós falamos, o fruto do Espírito. Lembra de Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 22, né, amor? Verdade. Aprendi, amor, você viu? Você lembra? Você lembra do que a palavra de Deus nos ensina lá em 13 de Coríntios, que fala do amor, né? O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes. O amor tudo suporta, tudo crê. A Bíblia fala ali, dá um resumo assim detalhado do que é o amor. O que o amor faz? Qual é a característica do amor? E aí, esse amor e essa união se dá porque dentro de você, embora você não saiba, tem algo que se você permitir que transborde, vai começar a ensinar. Antes havia um debate, batia um boca e começava aquela situação tentando impor, tentando pregar para a pessoa, falar, e a pessoa vai falar assim, vai olhar para você naquele ar de incredulidade, porque acontece muito isso, né? Ah, quem é você para falar isso para mim? Algumas pessoas, o que adianta? Você fica na igreja, você está achando que eu vou... Mas assim, mas pastor, mas o que eu faço? A pessoa não crê. E o fato dela não crer
não vai tornar essa pessoa uma pessoa totalmente dispensável para Deus e nem tampouco pode se tornar uma pessoa descartável para você. Você sabe que eu vejo um tempo, meu amor, que as pessoas estão sendo tratadas como se fosse um objeto descartável. A gente vê uma intolerância muito grande e não começamos a perceber que quando vivemos uma situação, Deus está mostrando para você que está tendo a oportunidade de ouvir essa live, compartilhe, tá? Compartilhe para as pessoas poderem, de alguma forma, serem abençoadas também através daquilo que o Espírito Santo está direcionando. Mas é interessante que quando você começa a permitir, Senhor, então eu quero aprender, então eu quero entender que eu tenho uma missão. Nós olhamos, né, tudo que Jesus faz, né? Você vê que todas as circunstâncias as quais Jesus passava, todas elas ele trazia a solução, né? Jesus, ele encontrava com cego, ele curava, ele encontrava com coxo, ele curava, ele ressuscitava. Jesus não tinha nada. Por quê? Porque ele cria. Jesus o tempo inteiro, ele tinha um relacionamento tão perto, tão cercano, tão íntimo com o Pai, que ele sabia que tudo que ele fizesse, né, para glorificar o Pai, aquilo seria de fato algo que seria notado, que seria visto e seria testemunhado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é crer. Crer que quando você é exposto a uma situação dessa, é porque o Senhor está lhe confiando uma missão. Se você tem o discernimento de que este problema, todas as tentativas você fez e não conseguiu, não será com a força do teu braço. Você vai partir para uma outra estratégia. Você vai partir para uma outra questão. Queremos muito mudar o outro. Mude o outro através da sua mudança. Mude o outro através da sua fé. Mude o outro através do seu comportamento, do seu procedimento fiel. Né? As pessoas, na verdade, meu amor, elas estão gritando porque estão pedindo ajuda e pedindo socorro. E o que a gente faz? Rebate com ódio. Ou rebate, ou muitas das vezes você, quando está passando por um problema, vamos dizer, dentro do seu casamento, você não pensa, muitas pessoas, né, meu irmão, não pensam em lutar. Muitas pessoas pensam em sair fora daquilo ali, em descartar. É por isso que hoje os relacionamentos, os casamentos estão dessa maneira, são descartáveis, né? Porque quando eu enfrento, quando eu vou para o combate com outra pessoa, eu não quero ser desafiado. Então é mais fácil para muitas pessoas dizer, olha, vou sair fora, vou largar, vou viver a minha vida e não quero mais saber, porque é muita briga, é muito isso, é muito aquilo. Peraí, mas o que você está fazendo para mudar isso, para transformar isso através do Jesus que está dentro de você? Porque se Cristo está em você, então você tem toda a condição, toda a capacidade para mudar essa situação, para mudar esse cenário, seja ele qual for. Pode ser cenário de morte, sabe? Você tem poder. Jesus diz, eis aí vos dei autoridade, né, para pisar em serpentes, em escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Quer dizer, então você recebe de Deus toda essa condição, né? Porque se você está vivendo um problema, se você está vivendo uma situação indesejável dentro da tua casa, com teu marido ou com teus filhos, e creia que Deus ele já te deu também a capacidade para mudar essa situação. Não é eu pulando fora do barco, porque um exemplo, se você se separa, né? Se você se separa, você diz, eu vou me separar e amanhã eu vou ter condição de encontrar alguém, de ser feliz e que isso, que aquilo. E se você não vencer esse problema aqui, aonde você for, você vai fracassar de novo. Se tiver um outro relacionamento, e tiver conflitos naquele relacionamento, o que vai acontecer? Você vai pensar em fugir de novo. E vai ser sempre, a tua vida vai ser sempre uma vida de fuga, a sua vida vai ser sempre uma vida de eu não quero o problema, e aí eu fujo da situação. Não, vença essa situação
e você vai ver que quando vier outras situações, você vai entender, caramba, eu venci aquele problema, então esse eu vou vencer de novo. E aí você segue lutando, você segue buscando, você segue perseverando, andando com Deus, e com certeza, sabe, com certeza, Deus vai te dar a vitória. E a solução não está numa separação. A solução não está em você viver, sabe, fugindo de situações. É você enfrentar. É você enfrentar. Deus busca pessoas corajosas. Sabe? Entenda que esse problema que você está passando, que a luta que você está enfrentando, não é para a tua destruição. Jamais. Jamais. Deus jamais vai te dar uma prova que você não possa suportar. Porque a própria palavra de Deus diz que quando nós já não suportamos mais, Deus dá o escape, Deus dá a saída. Então, se está acontecendo algo, é muito mais para nós trazermos para nós e falarmos, eu preciso mudar nisso aqui. É Deus, por que eu ainda não avancei? Né? Você vê que o povo de Israel, você vê que enquanto eles não venceram aquela situação, eles não saíram do deserto. Né? Você vê que o tempo todo, sempre que eles murmuravam, sempre que acontecia alguma coisa, que eles se irritavam e falavam contra, às vezes, o seu líder, né? Havia uma resistência. Você vê que quando eu me lembro que quando Deus mandou, falou com Moisés para escolher homens, eram líderes, eram liderança para espiar a terra. E Moisés não chamou qualquer um, Moisés chamou homens de confiança, Moisés chamou homens capacitados, eu imagino que os melhores líderes que tinha no meio daquele povo, foram os que foram enviados para espiar a terra, a qual Deus já havia dado uma palavra que Deus ia entregar a terra para eles. E a terra é sua, o casamento é seu, sabe? E se você lutar, se você realmente buscar de Deus, você pode estar certo que você vai vencer todas as barreiras, todas as dificuldades dentro desse território aí que Deus já entregou na tua mão para você dominar. Não é para você ser dominado pelo problema, não é para você ser dominado pela dor. Mas você veja que eles voltaram, a Bíblia diz que 10 deles voltaram com um relatório negativo, dúvidas, medo, incerteza, insegurança, aquela mentalidade seca, aquela mentalidade do deserto, aquela mentalidade de escravo que não tinha mudado neles, mesmo andando ali com Moisés, aquele homem de Deus, aquele homem cheio da presença de Deus, mas não entrava na mente deles que Deus havia mandado eles espiar para poder entregar na mão deles. E aí o que acontece diante disso tudo? Né? Deus teve que mandar eles de volta, sabe? Eles tiveram que retroceder, voltar de novo e andar ali em círculo durante 40 anos. Foram 40, era 11 dias a saída do Egito até chegar à Terra Prometida. Era o tempo que ia durar, e ainda ia durar esse tempo todo, porque no meio daquele povo tinha velhos, tinha crianças, né, animais. Então tudo isso ia atrasar um pouco a chegada deles na Terra Prometida. Mas não foi aquele povo, aqueles velhos, aqueles velhinhos, aquelas crianças ou aqueles animais que eles levavam que atrasou a caminhada deles. Foi o coração deles, a incredulidade. Sabe, não acreditaram que Deus ia cumprir aquilo que havia prometido. Então houve murmuração. E quantas vezes, né, a pessoa murmura no seu casamento? Quantas vezes a pessoa reclama do outro, né, no relacionamento? Entenda que se você é casada, se você é casado, essa pessoa não foi o mal que colocou na tua vida. Essa pessoa foi Deus que colocou na tua vida. Por algum motivo, essa pessoa está na tua vida. E talvez não é nem para que ela seja consertada, não. Para que ela seja mudada, não é para mudar você. Às vezes é para mudar a gente, né? Para mudar o nosso comportamento, para mudar as nossas atitudes. Porque o maior propósito de Deus não é trazer para você felicidade, mas o maior propósito de Deus é trazer para você salvação, é salvar a tua alma.
sabe? É salvar a tua alma. E é tanto que a Bíblia diz que se nós estivermos em Jesus e a sua palavra estiver em nós, ele diz o seguinte: peça o que quiser. Qualquer coisa que você pedir, Deus ele vai realizar, sabe? Então aquela geração da mente do passado, aquela geração de mente velha, aquela geração da mente do deserto, aquela geração não entrou na terra prometida. Somente entrou na terra prometida aquela geração, Josué e Caleb, que foram os que voltaram de espiar a terra, acreditando na fé. Falou: olha, se Deus não seja um incrédulo, não seja duro de coração, porque se o Senhor for conosco, ele diz: se o Senhor for conosco, a gente vai possuir essa terra. E eles tinham certeza que Deus era com eles. E se você tiver certeza, Deus é comigo, então pode estar certo aqui. Você vai tomar posse daquele paraíso. A tua casa vai se tornar um paraíso. A tua família, vocês vão viver num paraíso. Por isso, cuide dessa terra que Deus entregou para você. Cuide dessa família que Deus confiou nas tuas mãos, seja você homem, seja você mulher, né? Porque a responsabilidade não está só na mão de um, não posso jogar a responsabilidade para minha esposa, somente para ela, e nem tampouco ela jogar somente para mim. A responsabilidade está em nossas mãos, de conduzir esse lar e conduzi-lo na presença de Deus. Porque quando a presença de Deus está no meio, meu caro, vem o deserto que for, vem as lutas que for, quantos momentos difíceis, né, meu amor, nós já enfrentamos juntos. Mas e por que nós vencemos? Porque estávamos juntos, né? Quando nós voltamos, né, do outro país, né, voltamos para o Brasil, né, a dificuldade que nós enfrentamos, mas em que eu encontrava forças para seguir adiante e dizer: não, a gente vai vencer, nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa situação, porque eu tinha ela e ela me apoiava, né, sempre me fortalecendo, sempre vinha com uma palavra de força, sempre vinha com uma palavra de ânimo e dizendo: olha, a gente vai conseguir, olha, nós vamos vencer. Às vezes eram situações complicadas, né, meu amor, difíceis, sabe? E ela estava ali, né, do meu lado, e era isso que, sabe, e me fazia acreditar a cada dia que íamos vencer. Agora imagina se não tivesse, sabe, se nós estivéssemos guerreando um contra o outro, porque as coisas não estão bem, porque a situação financeira estava complicada, estava apertada, mas não, eu via da parte dela, sabe, aquela sabedoria da mulher realmente sábia, que pegava ali sabe, e talvez até um determinado desespero dentro do coração, não sei, talvez, né, talvez também aflita, por conta das dificuldades financeiras que nós estávamos passando, mas ela nunca foi de reclamar, ela nunca foi de sempre colocando a mão ali, sempre apoiando, lutando, né? A gente chegamos até a fazer bolos em casa, a fazer pão, né? E ela junto ali, a gente às vezes ia dormir 2 horas da madrugada, né, para no dia seguinte, 5 da manhã, 6 da manhã, tá de pé e colocarmos aqueles bolos, aqueles pães para vender, e foi isso que esse momento do deserto, nós enfrentamos sem reclamar, nós enfrentamos sem murmurar. É interessante, amor, que você está colocando tudo isso, e enquanto o pastor está falando, dentro do meu coração nasce uma convicção de algo que foi a causa, né, que foi aquilo que desencadeou toda a nossa caminhada de vitória. E qual foi? Que foi? Foi justamente você acreditar, confiar nessa palavra. É interessante que quando ele está falando de um povo que passou por um deserto e acabou aquela geração, né, a geração que murmurou, que reclamou, ficou pela resistência, porque resistiu. Porque Deus falava face a face com Moisés, resistia, não acreditavam.
Será que você que está agora ouvindo a gente, você acredita que a palavra de Deus ela é viva e eficaz? E ela é mais poderosa de que uma espada de dois gumes é capaz de separar junto e medula e entrar no mais profundo do teu ser e transformar a tua casa, a tua família? Nós estamos falando hoje, o tema é que eu sou muito nervoso. E é interessante que quando nesse momento a gente fala de resistência, significa o quê? Pai, eu vou pegar a Bíblia, a palavra do Senhor. E eu creio que a palavra do Senhor ela é inspirada por Deus. Toda ela é inspirada por Deus. É escrita por homem, mas inspirada por Com Deus. certeza. E aqui essa palavra ela é verdadeira. E a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia. Resistir é a pior coisa que eu posso, ou que você possa fazer. Olha que interessante. Quando nós estávamos falando a respeito do comportamento, a dificuldade que há muitas vezes de acreditar nisso, a palavra do Senhor aqui em Pedro fala para nós o seguinte, eu quero deixar essa palavra porque não tem como fazer uma abordagem, algum tipo de estarmos aqui falando a respeito desse tema sem trazer aqui à luz a palavra do Senhor. E no livro de 1 Pedro, capítulo 3, aqui no versículo 8, diz assim, olha só que interessante, finalmente, sedes todos de igual ânimo, ele diz, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Pastora, para que eu fui chamada? Para abençoar. Para abençoar. Mas eu recebi, pastor, uma injúria. Você foi chamado para abençoar. Se aquele que está te amaldiçoando, a palavra do Senhor diz, eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí eu pergunto, pastor, eu preciso ensinar as pessoas a abençoar? Claro que precisa. E sabe por que você precisa? Porque não é da vontade de Deus que as pessoas pereçam. Mas ele está dizendo, mas antes que tenha vida eterna. E aí é muito mais fácil nós pagarmos o mal com o mal, porque estou irada, porque alguém fez algo contra mim. Pastor, isso é muito poético. Sim, mas se você exercitar, você poderá perceber que através de você e exercitando o que Deus disse que nós somos e que nós devemos fazer, porque Pedro está falando aqui, olha só, não pague, pelo contrário, bem dizemos, pois para isso fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança, você é herdeiro da bênção de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus, ali no capítulo 10, 35, meu amor, que fala que nós não devemos abandonar a nossa confiança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A palavra do Senhor diz, porque ela tem grande galardão. O que é galardão? É recompensa. Mas ele diz assim, tendes, pois, necessidade de perseverança. Aí a gente fala assim, persevera na palavra. Depois de haver feito a vontade de Deus, você alcança a promessa. A promessa. E o que ele está dizendo aqui para nós? Receber a bênção por herança. Isso aqui é uma promessa para aqueles que começarem o quê? Não pagar o mal com mal. Não maldizer. Porque, pastora, nós precisamos cada vez aumentar a família da fé. Você sabia que quando nós pregamos o evangelho, muitas pessoas que se convertem começam a deixar as suas armas, deixar um temperamento difícil, homens que viviam um pé de guerra, a família, Deus transforma aquele lar. Pregar o evangelho é importante. Eu acredito que muitas pessoas hoje, graças a Deus, que estão nas igrejas, buscando a fé, buscando Deus, buscando Jesus, elas são alguma coisa, alguém que de repente no passado feria, no passado matava, destruía, porque está escrito que o diabo ele veio para roubar, para matar e para destruir, mas Deus, Jesus, ele veio para que nós tenhamos o quê? Vida e vida em abundância. E é interessante que quando ele está falando aqui, olha só que interessante, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha só o que nós estamos buscando. Quem quer amar, ele diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, olha a coisa mais linda que está aqui para você poder aprender. Nós aprendemos juntos aqui. Ele diz, refreie a língua do mal, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Pastor, eu estou com raiva, vou soltar uma palavra de baixo calão.
né? Palavrão, né? Muitas pessoas falam palavrão, solta. Ah, pastor, aquela coisa, veio, eu soltei. Mas o Senhor está falando aqui, olha, cuidado. Ele está dizendo para nós assim, olha, você quer viver dias felizes? Então refreie. Refreie a sua língua e evite os seus lábios de falarem dolosamente. Ele está falando para nós aqui, ó, aparte-se do mal. Aparte-se do mal. E o que ele está nos ensinando aqui é dizendo assim, olha só, você tem a luz da palavra de Deus, você tem a luz da palavra de Deus, o que você precisa, para que uma vez eu sabendo que a palavra do Senhor é verdadeira, passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Pastora, eu preciso crer e eu preciso então ser a Bíblia que as pessoas lerão quando elas olharem para mim, quando elas conviverem comigo, quando elas tiverem oportunidade de me conhecer, porque muitas vezes as pessoas estão hoje vacinadas, estão sendo vacinadas cada dia mais contra um evangelho que é eficaz. Não é porque temos maus testemunhos e coisas que muitas vezes agridem, traz uma decepção muito grande, porque homens são falhos, meu irmão e minha irmã, homens falharão, mas Deus não falhou, Jesus não falhou, e é interessante que quando temos alguma decepção com o homem, nós muitas vezes, a maior parte do tempo, nós descontamos, meu amor, aquela decepção que temos com o homem, descontamos em Jesus. Agora eu pergunto, o que Jesus fez? Pastor, ele morreu por mim, ressuscitou o terceiro dia, está à destra do trono de Deus. Ele hoje é aquele que me dá acesso ao Pai, o sacrifício, o sangue que foi derramado. Ele está dizendo para você assim, se você crê em mim, como diz as Escrituras, nós estamos lendo, do teu interior fluirão rios de água viva. Ele não está falando de morte para nós, está falando de vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Então nós temos da parte dele hoje todas as respostas que nós precisamos para que o temperamento ele comece a mudar, para que essa realidade que você vive no seu lar comece também a mudar, para que o Senhor, para que o Espírito Santo tenha acesso em nossas vidas. Nós precisamos conceder, porque ele não é um invasor, né, amor? E palavras, meu amor, são sementes, né? Você vai falando e você vai plantando, você vai semeando. E aquilo depende do que você semear, tanto que a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós vamos ser julgados, né? E pelas palavras muitos vão ser o que? Condenados. Você veja que foi através da própria palavra da boca do povo judeu lá no deserto, quando eles disseram melhor seríamos que nós morrêssemos no deserto, sabe? Ou então que morrêssemos lá no Egito. Né? Aí Deus diz, conforme a palavra que vocês falaram, vai acontecer. E foi através da palavra que eles lançaram ali no deserto. Enquanto aquela geração que proferiu aquela palavra não morreu, a nova geração não entrou na terra prometida. Você vê o quão sério é a palavra quando você usa uma palavra para abençoar o teu filho. Sabe, quando você abençoa o teu filho, quando você abençoa o teu marido, quando você abençoa a tua família, quando você abençoa um superior seu no teu trabalho, ou alguém que você talvez tenha até motivo para lançar uma palavra, né, de maldição, maldita, vamos dizer assim, sobre ela, né? Mas aí você ao invés de fazer isso, você abençoa. Quer dizer, você vai comer os frutos das suas próprias ações. Né? Então, você vê o quanto é forte a palavra ela tem poder para abençoar, para construir ou para destruir qualquer situação. Então quando você usa a palavra que sai da tua boca, né, para levantar alguém, para abençoar alguém, com certeza aquela mão que um dia você ajudou ela a se levantar, pode estar certo que pode ser a mão que amanhã vai estar também estendida para você, para te levantar também de uma situação que para você pareça não ter mais saída, que para você pareça não ter mais solução, mas que Deus vai colocar aquela mão ali, como você falou, né, meu amor? Aquele rapaz que fez aquele sinal feio para você no trânsito,
E você foi lá para abençoá-lo. Porque você poderia ter ido lá para dizer, poxa, e tal, e criar ali uma situação. Eu vou assim, mais assim, algo mais recente. Mais recente. Eu estava fazendo uma live de madrugada, entrou uma pessoa e começou a me xingar. Me xingar com palavras de baixo calão, me xingou muito. E é interessante que na hora que terminamos, eu continuei a live, porque o que eu estou fazendo para o meu Senhor. E por que eu estou fazendo para o meu Senhor? Porque Ele fez por mim primeiro. E sabe qual é a grande questão? Quando nós damos alguma coisa, não fazemos com a expectativa de receber do outro, mas fazemos no sentido de transbordo, ou seja, eu já recebi. Eu permiti que enchesse tanto, Eu cuidei de cada detalhe para que pudesse chegar no topo, ao ponto de transbordar. Não vou fazer caso daquilo que eu estou dando, porque não parte de mim, parte daquele que me amou primeiro. Então, quando essa pessoa entrou, e a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei a live, depois que eu. É óbvio que depois eu tive uma oportunidade de repreender, mas repreendi no secreto. Não expondo a pessoa, não, no secreto. E depois eu fui fazer uma oração por essa pessoa. Eu falei, Deus, por favor. Sabe aquela oração de Estevão? Estevão, quando estava, depois de ter relatado aquela palavra e todo aquele testemunho lindo, Estevão, quando ele entrega o Espírito, ele diz assim, Jesus, olha, não impute a eles esse pecado. E eu falei, Senhor, por favor, abençoa ele. Ele dá o que ele tem. E eu preciso dar aquilo que eu tenho, o que eu tenho eu recebo do Senhor todos os dias. Quando Ele está falando para nós, olha, evite que os seus lábios falem dolosamente. Senhor, está escrito. Quando Ele fala para você assim, olha, perdoar 70 vezes 7 é exercício. Pastor, eu estou fazendo isso já tem olha, meses, anos, continua, é exercício. Eu não sei quanto tempo vai mais. E ele vai concluindo para nós aqui, ele falou assim, aparte-se do mal. Ele falou, o que acontece? Olha só uma das coisas que podem ser muito perigosas. Quando você é muito decepcionado, o que acontece? Você começa a entrar num processo assim, já que eu estou orando, já que eu estou indo para a igreja, já que eu estou fazendo tudo e não acontece nada, eu vou parar, eu vou acabar com tudo, né? A pessoa fala assim, muitas vezes começa a agir com um sentimento de vingança, começa a dizer assim, olha, eu já estou tempo demais lutando, tempo demais nessa situação e eu não vejo o resultado. Aí eu começo então, eu vou parar. Na hora que você está para cruzar a linha de chegada, você para. A maior parte das pessoas, quando elas estão para cruzar a linha de chegada para ver o maior milagre e o cumprimento dessa promessa na vida delas, elas param. Então nós não podemos parar e não podemos descontar e chegar e fazer assim, olha, já que não está dando certo, o senhor falou 70 vezes 7, continua. Quando, pastor, que eu tenho que parar? Quando dá certo. Quando der certo, você vai parar. E aí o que vai acontecer? O aperfeiçoamento, ele não somente se dará ao outro, mas primeiramente se dará em você, para que você possa preservar aquilo que vai estar acontecendo no outro. Porque eu já vi muitas mulheres lutarem para o marido ir para a igreja, e depois que o marido está na igreja, a mulher para de ir para a igreja. Já vi pessoas que em tempo de guerra lutam muito, em tempo de paz ela para de lutar, mas é no tempo de paz que você precisa lutar mais. Porque não pense você que neste mundo, a palavra do Senhor, no mundo tereis aflições, nós precisamos lutar o tempo inteiro. Às vezes o casamento dela está em paz e ela para de orar pela família, baixa a guarda. Ela para de orar pela casa dela, né? Ela diz agora não é necessário, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. É nesse momento que você tem que intensificar a oração. É nesse momento que você tem que fortalecer a tua casa, a tua família, até você mesmo em oração, que é para que quando vier o tempo de guerra, quando vier os tempos de combate, você está preparada, você está alinhada com o Espírito Santo e ser mais uma vitória na tua vida, né? Meu amor, o que você está falando é tão assim interessante, porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um casal que vivia em pé de guerra. Quem viu o casal, discussão, brigas, a casa era aquela... Aí, de repente, Deus permite que a promessa se cumpra e o tempo de paz começa a reinar. Eu vou dizer para você uma coisa. O que se vai desejar? O que vai chamar a atenção? O tempo de guerra, ninguém vai querer saber. Ninguém quer o teu casamento, ninguém quer a tua família, ninguém quer aquelas coisas que você tem quando tá feio, meu amigo.
No tempo de paz é onde tudo fica muito bonito. E aí o ladrão começa então a Ficar de colocar o olho. olho. É. Quando a pessoa estava numa situação financeira complicada, uma vida complicada, ninguém invejava a sua vida e ninguém queria, né? Ninguém tinha o desejo de ter o que você tem, né? Porque as pessoas querem ter o que você tem. Elas ficam tomadas. Por quê? Porque ficou bonito. E a pessoa baixa a guarda. Não, porque agora eu estou vivendo a minha vitória. Porque Deus, agora, aí eu não preciso... Ela Aí, se empolga tanto com o presente que ela ganhou, né? sim, com aquela bênção que ela conquistou, exato. que ela esquece que tem inimigos ali, né? Rondando, né? Que tem o inimigo das nossas almas que ficam aqui, que ele não para não, é 24 horas. Entenda, você até falou, meu amor, citou uma frase que você falou no culto, né? Que o inimigo, que o mundo, ele não te ama, né? O mundo ele não te ama. E quando o mundo ele olha para você, ele olha para você com um único propósito, né? Para tentar roubar alguma coisa que você tem de precioso, alguma coisa que você tem, sabe, que ele não tem e ele quer tirar de você. Então entenda que você precisa estar blindado todo o tempo, né? Blindado. Eu não posso só lutar quando estou em combate, quando estou em guerra, mas quando eu estou, principalmente quando tudo está bem. Né? Pode vir de repente uma tempestade, né, irmão? Jesus entra no barco com os discípulos, estava tudo bem, tudo tranquilo, né? E daqui a pouco se levanta uma tempestade e eles, por não entenderem o propósito de Deus, o que acontece ali no meio daquela tempestade, sabe? Eles ficam sem saber o que fazer. Eles ficaram perdidos, ficaram desesperados, começou a entrar o desespero. Mas se eles tivessem uma vida ali de oração, uma vida de propósito com Deus, o que ia acontecer naquele momento? Eles não iam nem precisar chamar Jesus, né? Eles mesmos iam usar a autoridade, a fé, e aquela tempestade ia ter que cessar. Por quê? Porque havia, no começo da navegação, eles receberam uma palavra, né? Eles receberam a palavra, Jesus dizendo, vamos passar para o outro lado. Em outras palavras, a gente vai chegar no outro lado. E é interessante, amor, que quando o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E nós temos todos os passos de Cristo para que nós possamos imitá-lo. E é interessante que ele diz assim, ó, quem quer vir após mim tem que negar a si mesmo. E é interessante que quando você fala olhar para Jesus, por exemplo, ele estava no barco, ele tinha falado do outro lado. Aí a gente imagina assim, o que Jesus fazia naquele momento? Ele dormia, ele descansava. Jesus estava descansando, vou imitar Jesus. Há momentos que Jesus descansa. Ao contrário, no Getsemane, o que aconteceu lá no Getsemane? Jesus foi orar e falou para os discípulos vigiarem. É interessante que quando Jesus voltava, eles estavam dormindo. A mania que nós temos de contrariar tudo aquilo que Jesus está fazendo. Na verdade, a gente quer enfeitar as coisas, fazer as coisas do nosso jeito, e a gente acha, muitas vezes, que nós temos a resposta para aquilo que já foi dado como decreto. No mesmo momento, uma questão, quando Jesus ele anda por sobre as águas, Pedro está no barco, ele fala assim, Jesus fala assim, não temas, sou eu. Jesus já lançou a palavra e falou assim, fica tranquilo, não temas porque sou eu. Pedro, Você não tem por que sair daí, ó. não tem porquê. Né? Aí ele fala assim, aí Pedro vai só para contrariar, né? Aí fala assim, olha, se eres tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Mas ele já tinha falado que era ele, não temas. Aí Pedro vai e faz o quê? Ele sai do barco. A grande questão é que nós queremos sempre arrumar uma forma de contrariar aquilo que Jesus está fazendo. Eu não preciso enfeitar, eu não preciso mudar o que ele já fez, que já está pronto. Eu não preciso começar a inventar moda, criar metodologias, formas para tentar, de alguma maneira, chamar a atenção das pessoas. Até porque quem convence as pessoas, quem nos convencerá, e quando eu digo pessoas, me incluo nesse grupo, é o Espírito Santo. Então, nós precisamos olhar. Então, ele estava tranquilo, estava calmo. E se ele estava ali, não tem por que você se preocupar. Pastora, eu estou indo buscar o Senhor. E quando eu sou abençoada, eu continuo buscando o Senhor com mais força ainda. Porque o que estava feio ficou bonito.
E agora eu preciso conservar aquilo que o Senhor me concedeu. Aquilo que eu quero que multiplique. Aí, pastor, eu começo a entender o seguinte: Deus mudou a minha casa, meu marido agora está na presença do Senhor. Agora eu quero que mais casas, mais famílias e mais famílias comecem também a ser ganhas e comecem a fazer parte dessa grande família celestial. Então nós paramos muitas vezes. Que egoísmo é esse? Deus mudou tua casa, mudou tua família. Por que agora eu cruzo os braços? Ah, pastor, não vou no culto hoje não, tá? Porque eu vou curtir a família, eu vou sair. Ó, pastor, eu não sei o que. Mas interessante que na hora eu vou descansar, né? não é interessante? Mas, meu amor, a pessoa tem até direito de descansar. Não, mas onde é que eu não. Quando você está cheio de Deus, onde é que é o nosso lugar de descanso? Né? Onde é que você descansa? Você descansa na palavra de Deus. E quando é que eu descanso na palavra de Deus? Quando mesmo o meu corpo estando fadigado, mesmo o meu corpo estando cansado, né? Porque você trabalha, claro, naturalmente, você tem uma vida, né, de trabalho, às vezes chega em casa, né, principalmente a mulher, o trabalho dela não termina lá na empresa. Quando chega em casa, o trabalho dela continua, porque às vezes tem filhos, ela tem que cuidar, ela tem que fazer uma comida, ela tem... Quer dizer, o trabalho da mulher nunca acaba, o do homem acaba quando ele chega em casa, mas o da mulher não. O da mulher só acaba quando está todo mundo, vamos dizer assim, quando tá todo mundo praticamente deitado, dormindo. Aí é a hora que o trabalho dela acaba, para no dia seguinte ela começar de novo, né, a jornada dela, que é intensa. Mas onde é que nós vamos encontrar forças, né, para continuar? Né? Se Ele que nos dá força, se Ele que renova as nossas forças, a Bíblia diz que Ele renova as nossas forças como a da águia. Né? Se a águia tem as suas forças renovadas, uma vez que ela entende o tempo que ela tem que fazer aquele processo de transformação, então onde é que a gente vai ser transformado? É através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Onde é que eu vou descansar? É ouvindo a palavra de Deus, ali eu descanso, ali uma vez que a tua alma ela descansa, você pode estar seguro que vai trazer também descanso para o teu corpo físico. E é interessante, amor, porque quando você está falando a respeito disso, por que não houve cansaço quando a dor estava grande? Por que não houve cansaço? Não houve aquele momento de falar assim, eu não vou hoje não. Olha, eu não. Por que não houve isso? Por que depois que tudo ficou de um jeito que vai chamar atenção e vai buscar, vai aguçar o interesse do inimigo, por que agora que eu paro? Agora eu não preciso mais. Aí eu pergunto para você, o que desencadeou a tua bênção? Foi a tua perseverança, foi a tua luta. A tua luta deu a você aquilo que você precisava para que você pudesse contar o seu grande testemunho para a glória de Deus. E depois que você vence, você precisa continuar, porque nossa missão não termina aí. Você veja que o milagre da multiplicação se dá no partilhar daquele pão e daquele peixe. Eu quero falar para você, Marilza, que está me ouvindo agora, você que está aí, né? Você entrou e você disse, através do seu relato, que você estava esse período na igreja. Primeira coisa que eu quero dizer para você, minha linda, é que você é a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você que Deus tem um lugar para você. Quando acontece algo que leva você talvez a ter uma certa decepção com o homem, saiba que o Senhor não desamparou você, porque o homem é comum. Você pode ver um casal de pastores aqui com uma jornada grandiosa, mas o que garante que amanhã você não possa se decepcionar conosco também? Somos homens, somos falhos, somos pessoas que podemos errar. E aí nós perguntamos, muitos, quando estão no seu período de ascensão, fazendo tudo que é politicamente correto, onde as pessoas estão aceitando, estão aprovando, elas serão aceitas, mas Jesus não me aceitou e não te aceitou na hora que a gente estava certo. Jesus nos aceitou e Jesus nos resgatou quando nós estávamos completamente errados e sujos. Nós estávamos completamente equivocados em uma série de coisas que nós vivíamos. Eu quero dizer que quando nós entramos pela primeira vez numa igreja, e até mesmo esses pastores que fizeram isso, eu quero dizer que quando você talvez entrou, eles não pediram uma carta de referência, nem a sua, eu vou dizer, eles não pediram para você o seu histórico de vida. Eles pegaram o seu problema e falaram, o seu problema é meu problema, eles começaram a abraçar a causa e lutar por isso. Mas aconteceu algo no meio do caminho. E aí você pensa assim, Senhor, como que eu fico agora? Você aprendeu esses 6 anos muitas coisas. E você aprendeu principalmente o poder da oração, o poder que a palavra de Deus tem. E principalmente saber que enquanto o homem ele estiver no centro, haverá
decepções, mas quando o Senhor for aquele que é a prioridade da nossa vida, nós não nos decepcionaremos nunca mais. Aí o que eu falo para você, pastor? Esses 6 anos eu aprendi a palavra, eu aprendi a orar. Então Deus tem um lugar para você. Um lugar em onde você vai olhar para Jesus. E eu vou dizer para você que o que estava de cabeça para baixo, em nome de Jesus, vai começar a mudar essa situação para ser sabido que você não parou para ver essa live em vão. Inclusive, Nós vamos começar amanhã, né, meu amor, um propósito de 7 dias. A pastora Rosane, juntamente com as mulheres da intercessão da igreja, 7 dias de jejum, onde estaremos 24 horas, serão 24 horas em jejum. Cada turno fará 6 horas de jejum, e serão 7 dias. E nós estaremos com uma lista de pessoas que estaremos intercedendo por elas. Isso não nos torna, Marilza, melhor do que você, melhor do que ninguém. É apenas um ponto que o Senhor nos deu assim, olha, o que vocês receberam do Senhor? O que vocês têm hoje? Olha, eu posso dizer, eu tenho paz, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma família abençoada, tenho um ministério do qual nós somos apaixonados e o fazemos com todo empenho, com todo amor, sem nenhuma outra preocupação, a não ser fazer a vontade de Deus. Mas o que isso nos torna melhor do que você? Em nada. Nós estamos apenas aqui para contribuir, para partilhar, porque se Deus está fazendo na minha vida, eu quero que Ele faça na vida de muito mais pessoas também, que muito mais casais possam estar aqui como nós estamos hoje e poder falar do amor de Deus. Eu estou apenas fazendo aqui uma partilha, e se você ouvir, você vai saber que da mesma forma que Deus está fazendo aqui, Ele vai fazer em você, vai fazer em outras vidas. Então, se você vai orar, nós vamos interceder pela sua vida, Ele vai mostrar para você um lugar onde o Senhor será a sua prioridade, um lugar onde o Senhor certamente vai cuidar dessa igreja, porque nós pensamos que a igreja é um templo físico, onde as pessoas ali são as paredes, são aquele lugar bonito, aquele lugar, né, onde a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Ele pode ter fechado um templo, né? Mas não a igreja é você, e você está aberta para Deus. Você está, nós vemos que você está com sede, que você quer. Então, pede o Espírito Santo para te direcionar. Pede a Ele para te conduzir até o lugar onde Ele quer que você possa estar, sabe, ali e se alimentando, voltando a se alimentar, voltando a viver essa fé, porque a gente sabe que o ser humano, né, com tantas debilidades, ele às vezes em determinados momentos ele não consegue se manter, né, mas lembra das primeiras palavras que você ouviu, né, quando você chegou naquele lugar? Então, sabe, agora é o momento de você colocar essa fé em prática. Agora é o momento de você começar a lutar, sabe, pela tua salvação. Em primeiro lugar, pela tua salvação, pela tua alma, sabe? E faz o que nós estamos falando. Nós vamos orar por você, filha. Vamos orar por você. E vai dar muito certo. E com certeza. Se estava de cabeça para baixo, Deus, e nem que Deus tenha que virar o mundo de cabeça para baixo para botar você de cabeça para cima, mas que Ele vai fazer isso, vai. E eu quero concluir, porque nós vamos terminar com uma oração, eu quero concluir essa palavra aqui, que diz assim, ó, porque os olhos do Senhor, olha só, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E diz assim, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você não precisa mais praticar males, porque você tem a luz da palavra de Deus, para que você possa crer no que está escrito. Porque Ele disse, se você crê como diz a Escritura, você precisa dela. A melhor aquisição que você pode ter na sua vida é ter uma Bíblia, onde você possa ler, independente da religião que você seja, independente, estou falando da Bíblia, a palavra de Deus. Contraria, às vezes muitas pessoas podem estarem assim, não concordando, mas é um direito que você tem de não concordar. Todo mundo pode discordar com a gente, mas uma coisa é certa, eu não vou poder jamais interferir na ação daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele é Deus. Eu posso ter minhas limitações, mas aquele que conhece o propósito dos corações, conhece a intenção dos corações, ele continua. A minha live vai terminar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai terminar, já passamos da hora. Temos que acordar amanhã, 5h20 da manhã, porque a gente tem culto amanhã, 7 horas da manhã.
Amanhã o culto exercendo autoridade na Igreja Nacional Semeando Vida, lá no Belém e também na Japuíba. Então nós temos que dormir daqui a pouco, temos que acordar. Mas eu quero deixar para vocês essa palavra. Ele está dizendo para você, dizendo para mim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então os olhos do Senhor, Ele está repousando sobre a sua vida. Você está buscando justiça? Está buscando bem? Você está realmente buscando agora, pastor, eu quero abençoar as pessoas. Eu vou contrariar o meu ódio, eu vou contrariar o meu rancor, eu vou começar a contrariar tudo aquilo que não provém de Deus na minha vida. E Ele vai nos levantar para que sejamos esse exército forte, que nesta terra representaremos aquele que não está morto, que vive em nome de Jesus. Nós vamos encerrar porque já está na hora de você descansar também. Eu peço a Deus, ao Espírito Santo, e façamos uma oração agora, Pai, que as palavras que nós, meu Pai, tivemos aqui postas em nossos lábios nessa noite, Pai, sejam palavras em nome de Jesus que tenha vindo do seu trono. Sim, nosso Deus. E que possa alcançar corações, Pai. De Jesus, que possa, meu Deus, abençoar essas vidas, Pai. Sim, que pararam, meu Deus, para assistir essa live, Senhor. Não sei o que essa pessoa precisa, mas o Senhor sabe. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha confirmar, dar um entendimento, discernimento, Senhor. Que haja paz, meu Pai, na vida dessa pessoa. Que haja cura, meu Pai, eu te peço. E que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Nós abençoamos a todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastora, qual foi a palavra que você leu? Nós lemos Salmo 37. Nós lemos Gálatas também, né? Aliás, Efésios capítulo 4, versículo 26. Eu terminei agora na ilustração dessa palavra perfeita para esse momento, 1 Pedro, né, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Então, foi as abordagens que nós tivemos através dessa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Se você puder, para abençoar outras pessoas, compartilhe essa live. Faça com que mais pessoas venham ser alcançadas por essas palavras, que não pertencem a uma instituição, não pertencem a esse casal de pastores. Não, pertence a Deus. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de propaganda para levar ninguém para nenhum lugar a não ser levar a Jesus, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Pastora, mas eu gostaria muito de conhecer, eu estou fora da igreja, eu preciso... Não tem problema, nós temos também uma oportunidade para que você possa estar também conosco aqui em Angra dos Reis. Quem mora em Angra dos Reis, Parque Belém, Rua Verônica 142, na continuação da Rua Luz do Dia, na Japuíba, na Rua Prefeito João Gregório Galindo, número 4.378, ali de frente à entrada do Incluso. Nós temos a Igreja Nacional Semeando Vida, mas nós estamos aqui para representar o Senhor, abençoando também todas as demais igrejas e pastores queridos, amados, que fazem os seus trabalhos de maneira tão linda, né? Cada igreja, cada representante, cada líder dessa cidade, graças a Deus, Angra dos Reis é um celeiro grandioso, onde pessoas têm a oportunidade de, nos bairros, em vários lugares, encontrar uma porta aberta com homens ali entregando suas vidas no altar e podendo assim abençoar as vidas que chegam e de uma forma grandiosa. Então, que nós possamos ter contribuído nessa noite e que você seja muito, muito abençoado e abençoada em nome de Jesus. Guarde essas palavras no seu coração e transborde para que mais pessoas, assim como você também seja abençoado. Estaremos intercedendo a partir de amanhã. Estaremos também terça-feira, todas as terças-feiras e quintas-feiras, 5 horas da manhã. Nós temos uma live especial todas as terças e quintas, 5 horas da manhã. Eu e pastora Rosane, muitas vezes com a participação especial do meu amor aqui. Às vezes ele está junto, às vezes ele vem também para participar conosco e fazer a oração. E no decorrer da semana nós temos as reflexões diárias, onde eu coloco sempre um vídeo para uma reflexão diária. E nas oportunidades estaremos aqui à noite. Nós não vamos marcar dia, não. Quando eu tiver que fazer uma live à noite, aí eu vou dar um alô, e aí você vai participar com temas também que serão temas que o Espírito Santo nos direcionará para que possa abençoar você poderosamente. Meu amor, muito obrigado por estar junto aqui e nós, de uma certa forma, poder ter abençoado essas pessoas, viu? Obrigado. Obrigado a você, meu amor, e obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus abençoe, que essa palavra realmente possa ter, né, trazido para a tua vida uma reflexão e que você possa
dormir com essa palavra Amém. e acordar no dia seguinte e dizer, a minha vida muda a partir de hoje. Amém. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima Oportunidade. oportunidade. A gente avisa. Tchau, tchau.